Glória a Jesus. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar o vosso assento, motivo de muita honra estar conhecendo este lindo setor de trabalho e, na ocasião, ouvindo estes adolescentes com muita força, com muita graça, entregando o seu louvor a Jesus, que é o dono da festa. Que o Senhor Jesus continue conservando-a desta maneira, deste jeito, assim com esta unção. E quero também aqui externar gratidão a Deus pela vida do nosso companheiro, pastor Davi José, deste homem de Deus. Vocês receberam um presente do Senhor aqui nesse setor. É um homem de oração. Estivemos muitas vezes ali na vigília. Já começou as vigílias aqui, pastor? Vai no relógio, né? Mas as vigílias são aquelas vigílias espirituais, são vigílias de oração. E muitas pessoas eu vi ali naquele setor sendo curadas. Cego enxergou, mudo falou, surdo ouviu. Muitos paralíticos levantaram ali por causa da oração. Que Deus continue abençoando este setor. A sua me digna esposa, a irmã Janete, é uma família muito amiga. E hoje eu não consegui trazer a minha esposa, o pastor já disse. Amanhã o Benício completa 60 dias, 2 meses de nascido, e a minha esposa está cuidando ali dele. Pastor não pode andar sozinho, tem que andar com a família. Mas eu estou sentindo assim meio estranho quando eu saio só. E eu não gosto, porque a minha esposa não está comigo. Mas as irmãs, principalmente, recebem essa justificativa, amém? Que Deus continue abençoando a todas vocês. A coluna da igreja está aqui, adolescentes. É um privilégio muito grande. As nossas queridas irmãs estão aqui. No próximo congresso delas, vocês têm que estar aqui em peso também, amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os nossos obreiros, companheiros, pastores. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu pisei aqui, eu me senti em casa pela recepção de vocês, que fazem toda a diferença. Que Deus continue abençoando vocês. Ao nosso querido irmão Carlos, que nos recebeu com muito carinho, não deixou nem pegar na Bíblia. Sair do carro, ele já tomou. Que Deus continue abençoando, viu? Também toda a classe liderativa aqui, liderando o pastor, aliás, presbítero, né? Nildo, e também o presbítero Robson. E Deus continue abençoando vocês nessa gestão que não é fácil, mas aprove ao Senhor estarmos aqui nessa noite. Deus abençoe também pastor Nelson, que nos recebeu com muito carinho ali também. Honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho que é de Jesus, segundo escreveu o João, apóstolo do amor, capítulo de número 6, por gentileza. Eu não sei se há algum neófito, algum novo convertido, alguém que não tem habilidade nas escrituras, porque eu sei que você já sabe de cor abrir a Bíblia, mas sempre tem alguém que fica ali perdidinho. Então auxilia quem está do teu lado, ensine o caminho das escrituras. João capítulo 6, por gentileza, verso de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Antes de lermos, será que você pode olhar para quem está do seu lado? Dê um sorriso assembleiano ou pentecostal para não assustar isso. Agora diga assim, coloque o seu celular no modo avião, diga sério. Porque agora nós vamos decolar. Bem? Não perca a sua atenção por nada, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos músicos. Gratidão, viu? Vocês fiquem à vontade, vocês estão em casa. Capítulo 6 de João, por gentileza, atente os teus olhos para a escritura agora. Verso de número 5. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O verso 6 é o chave, porque diz assim: mas Jesus disse isto apenas para o provar, pois ele já sabia o que ia fazer. Outras traduções, ele estava experimentando. Verso 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um deles recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, chamado André, guarda o nome dele, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente?
Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita relva ou grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000, segundo os relatos de Mateus e Marcos, fora as mulheres e crianças. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram ou sobejaram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Amém. Glória a Jesus. O ministério terreno de Jesus, ele tem a duração de 3 a 3 anos e meio aproximadamente. E cada ano do ministério terreno de Cristo foi marcado por uma fase ministerial. Assim como o ser humano é composto por fases, Jesus também passou por todas elas. A Bíblia diz que Jesus passou por todos os sentimentos, desde o luto, desde a vida, desde a tristeza, desde a alegria. O interessante é que o primeiro ano do ministério terreno de Jesus, a primeira fase se dá um nome a qual Jesus mais operou milagres, prodígios e maravilhas. Foi logo no primeiro ano do ministério de Jesus. O segundo ano do ministério terreno de Cristo foi marcado pelo ano da popularidade. Todos estavam sabendo quem era Jesus pelos feitos que estavam acontecendo. E olha que não havia rede social, canal de televisão, rádio FM, para propagar os feitos de Jesus. Mas a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por onde ele passava. Em becos, valados, cidades, aldeias, o assunto era Jesus. O povo se assentava para comer, o assunto na mesa era Jesus. Acordavam cedo para ir ao trabalho, o assunto no meio do caminho era Jesus. Porque hoje é muito fácil observarmos a manifestação do Espírito Santo. E com isso, muitos milagres acontecem. Mas naquela época, onde Deus se cala de 400 a 700 anos, de repente chega um homem chamado Jesus e por onde passa milagres estão acontecendo, aquilo chamou a atenção do povo. Eles estão dizendo o que os nossos pais e os nossos avós disseram. O que aconteceu lá atrás está acontecendo de novo. Por isso que por onde Jesus passava, os milagres aconteciam e as multidões aglomeravam, porque eles nunca tinham visto aquilo que estava acontecendo. Mas o terceiro e último ano do ministério terreno de Jesus foi marcado pelo ano da perseguição de Cristo, onde Jesus foi capturado, esbofeteado, cuspido em sua face, levaram ele ao Gólgota, penduraram na madeira e às 9 horas da manhã ele foi erguido e às 3 horas da tarde ele entregou o seu espírito, completando 6 horas de Jesus na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele se fez ressurreto. E ele está aqui presente. E por isso este culto de festa, por causa dele. O único a se fazer ressurreto é só um: Jesus. A etimologia da sua raiz não diz que Jesus ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Na escrita original diz que Jesus se fez ressurreto. Jesus ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, filha de Jairo. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas o único a se fazer suficiente ressurreto, só existe um. Porque Jesus foi lá e disse: levanta, Lázaro, vem para fora. Agora quem é que vai chegar no sepulcro de Jesus e falar: vem? Por isso que Jesus ele não precisa de ajuda. Ele mesmo se fez autossuficiente e ressurreto. Mas Jesus ele inicia a sua trajetória ministerial logo quando ele completa 30 anos de idade. E ele deixa a casa de sua mãe, Maria, na ocasião José estava morto. Ele vai morar numa cidade litorânea, em Cafarnaum.
geograficamente falando, entre Betsaida e Genezaré, que era o local propício para Jesus fazer aquilo que ele veio fazer. Mas algo mais raro era encontrar Jesus em casa. Jesus não parava em casa. Jesus estava sempre andando e pregando e falando das coisas do seu Pai. A Bíblia diz que Jesus era conhecido pelas suas indumentárias, pelas suas vestimentas simples, as suas percartas, as suas alparcas simples, onde as areias do deserto entrelaçavam nos seus pés, incomodando os seus dedos, às vezes causando alergias, mas Jesus não media esforços para fazer as coisas de seu Pai. E por onde ele passava, as multidões o seguiam. E isso começou a incomodar os religiosos da época, porque por onde Jesus passava, as economias das cidades despencavam. Por quê? Porque os comerciantes fechavam as suas lojas. Quem era chefe dos publicanos parava de trabalhar na hora, procurava uma árvore para subir e ficava esperando Jesus passar. Porque perante Jesus não tem chefe, não tem maioral, não tem quem pode fazer. Por um lado o povo fica feliz, mas por outro lado, Jesus está acabando com as economias da cidade. Então, os religiosos, encabeçados por Yosef, Bar Caifás e Anás, eles começam a planejar uma estratégia, dizendo: quem esse Jesus pensa que é? Por onde ele passa, ele está atrapalhando as mercadorias. As cidades estão falindo. Mas vem uma ordem do Sinédrio, pastor. Olha a ordem: vão prender Jesus. 2 soldados. Sabe o que Jesus estava fazendo quando eles chegaram até Jesus para prendê-lo? Jesus estava pregando. Jesus amava pregar. Se Jesus fosse nosso contemporâneo, lógico que ele está aqui pela pessoa do Espírito Santo, mas eu falo no sentido literal. Se Jesus estivesse aqui agora, ele já estaria de pé no altar pedindo o microfone, porque ele amava pregar. Jesus amava. Só que quando os soldados vão para prender Jesus, Jesus está pregando. Aí um olha para o outro, a Bíblia é quem diz, e usam de estratégia. Olha o que eles falam: vamos esperar Jesus terminar de pregar, e aí a gente prende Jesus. Porque se a gente partir para cima de Jesus agora, esse povo vai partir para cima da gente, a gente vai causar rebelião aqui. Vamos esperar Jesus terminar de pregar, dar a bênção apostólica, a gente aprende Jesus, a gente vai aprender ele. Irmãos, ouvir Jesus pregar e sair da mesma forma que chegou? Ninguém que chega até Jesus sai da mesma maneira que chegou. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem está pregando é a verdade. Quando Jesus terminou de pregar e disse amém, o texto diz que um olha para o outro e diz: vai aprender. O outro diz: eu não consigo, vai você. Mas por quê? Olha a autoridade que esse homem prega. Como é que eu vou tocar um dedo nele? Não observou que enquanto ele pregava, os mudos falavam, os surdos ouviam, os paralíticos foram curados, os demônios batendo em retirada? Eu que não vou tocar nesse Jesus, toca você. Resultado: chegaram sem o prisioneiro. Quando chegaram lá, perguntaram: a ordem não foi dada? Cadê Jesus? Não conseguimos prender. Por quê? Teve rebelião? O povo partiu para cima de vocês? Não. Onde ele está não tem rebelião. Onde ele está tem crescimento. Onde ele está não tem grupinho, tem milagre. Onde ele está não tem panelinha, tem unção, tem batismo com o Espírito Santo. Catuca quem está do teu lado e diga assim: o Espírito Santo já está aqui. Talvez é você que não está, mas ele já chegou aqui. Porque tem gente que vem para a igreja, mas deixa o devaneio pegar ele. Sabe o que é devaneio? É quando estamos em um ambiente, mas a mente não está. A mente está viajando. Hoje é sexta, quando acabar o culto eu vou pedir pizza do quê? E o culto passando. Primeiro sintoma do devaneio: sono. Quando você observar alguém bocejando muito no culto, é porque o devaneio pegou ele. Segundo sintoma do devaneio: irritação. Ele fica procurando alguma coisa para fazer, ele cochicha, aí ele volta, aí pega o celular e cochicha, aí vai no banheiro. O devaneio pegou ele. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Atos capítulo 20, verso 7. O que o texto diz? Que Eutico estava ouvindo. Não era qualquer pregador, não, era Paulo. Paulo está pregando no 3º andar. Eutico está na janela. Igreja não é lugar de ficar na janela. Culto não é lugar de ficar distante. Enquanto Paulo está pregando, devaneio pegou ele. Adormeceu. Caiu do 3º andar. Quebrou o pescoço e morreu. Imagina o que iam falar de Paulo. O crente morreu no culto que Paulo estava pregando. Porque notícia para correr é notícia ruim. Se Jesus batizar 10, todo mundo fica em silêncio. Mas se acontecer um desastre,
Quando abrir o Instagram, alguma coisa, já vai estar lá. Só que Paulo era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele desceu o terceiro andar, desceu o segundo, chegou no térreo. E a igreja atrás de Paulo, porque sempre a igreja foi curiosa, desde o tempo de Paulo. A igreja atrás de Paulo, o que está acontecendo? Quando chegou lá, um menino morto. Só que Paulo é cheio do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, a morte tem que bater em retirada. Paulo disse, em nome de Jesus o Nazareno, morte, pega a tua bagagem, vai-te embora. O menino levantou, sabe o que aconteceu lá embaixo? O culto continuou. Está entendendo? Onde você estiver, faça culto, porque se estiver morto, haverá vida. Haverá vida. Só que Jesus ele vai iniciar a sua trajetória em João capítulo 1, quando vai falar sobre o batismo de Jesus. Embora Jesus não precisava ser batizado, porque batismo é arrependimento de pecado. Mas por que Jesus não se batizou? Porque ele mesmo disse, eu não vim para obrogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Jesus não tinha obrigação de ser batizado. O batismo antigamente era nome de Moisés. Mas enquanto João Batista está batizando o povo ao arrependimento, em Malaquias capítulo 3, verso 1, olha o que diz: eis que enviarei o anjo que preparará o caminho para o anjo do concerto a quem vós buscais. João Batista é o anjo precursor de Jesus, está preparando a chegada para o Messias. João Batista, ele é colérico sanguíneo. Ele é do tipo de crente que ele não retém o que sente, porque tem gente que guarda o que sente. Mas existem 4 temperamentos, não é verdade? Tem os crentes melancólicos. Já viu o crente melancólico adorando? Oh, aleluia! Ele chora por causa de tudo e por tudo. Já viu o crente fleumático adorando? Oh, glórias! Já viu o crente sanguíneo? Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Agora já viu o crente colérico? Ele assusta. Oh, glória a Deus! João Batista, colérico sanguíneo. Ele é do tipo de crente que não gosta de esconder o que sente. E isto, desde o ventre da sua mãe Isabel, quando Maria, ambas grávidas, Maria foi visitá-la. No ventre da mãe, ele saltou de alegria. A Bíblia diz que ele saltou. Irmãos, imagine lá dentro, Isabel sentindo. Tem 60 dias que eu observei, estava na sala do parto e vi meu filho nascendo. Dentro de um, né? Qual o nome daquele líquido que eu esqueci? Amniótico. Né? Dentro daquela bolsa, né? Irmãos, da placenta, não dá nem para se mexer. Assim encolhido. Agora, como é que João Batista conseguiu pular? Aí você tem espaço para levantar a mão, para dar glória, para esticar o pé. Tem gente que está entendendo o mistério aí. Ou está esperando Deus te colocar no ventre também, igual ele fez com Jonas. Aí aprende a dar glória, aprende a adorar, aprende a jejuar. É porque tem gente que diz assim, eu não vou dar glória a Deus não, porque é com ordem e decência. Primeiro eu tenho que sentir. Quem disse que você tem que sentir para dar glória? Quando na verdade você tem que dar glória. Ó, tem gente que está entendendo o mistério. Porque o reino dos céus é tomado a... O céu é para quem quer. Fica de boca fechada para ver se sente. Vai morrer sem sentir. O céu é para quem quer, é para quem busca. O céu é para quem busca. Porque a potestade não brinca de ser potestade. Sabe qual é o papel do diabo e os seus capangas? É dando a hora do culto, aí você vem para a igreja. Aí o papel deles, não vai dar glória, não vai sentir a presença, não vai se alegrar. Mas aí de repente nos hinos da harpa você já começa a levantar as mãos sem sentir. Aí daqui a pouco começa a dar glória, aleluia. Aí Deus derrama o sol e você começa a sentir. Porque Deus não é empregado de ninguém, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e acabou. E o nosso papel é só esse, glória. Glória, glória, glória. Porque tem gente que parece que vem para a igreja com uma placa, né? Eu estou de greve de glória. Hoje eu não vou dar glória, eu estou de greve. Mas você sabia que a Bíblia diz que daremos conta de tudo que falamos e pensamos? Nós vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Eu fico imaginando esse povo, quando chegar lá no céu, no dia 31 de outubro de 2025, sexta-feira, abertura da festa.
Vai estar registrado lá. Naquele culto só deu 2 glórias. Quando o fulano começou a reger, falou, para que reger assim? Meu Deus do céu. Aí eu não gostei dessa roupa nossa. As mulheres era para usar vestido e os homens camisa. Aí eu não gostei do hino tema. Ai, só ela canta. Meu Deus do céu. Quando acabou o culto, foi comer pizza de mussarela com bacon. Falou mal do pastor, da direção. Esse pastor aí, eu não sei não, viu? Acabou a glória, foi. Dá uma glória a Deus aí, senão eu vou desconfiar que é com você que Deus está falando. É. Olha para o teu irmão, dê um sorriso pentecostal, diga assim, ó, sorria dando glória, porque você está sendo filmado. E na filmadora de Jesus o armazenamento é infinito, fica tudo lá bonitinho. E o memorial está aberto aqui nessa noite. Já registrou alguma coisa nele? Já disse que ele é lindo, poderoso, santo, exclusivo. Já disse que você é grato. Cada movimento, o Espírito Santo. Cada pensamento, cuidado. Você vai prestar conta. Jesus não precisava ser batizado. João Batista, o profeta. Lucas capítulo 16, verso 16, olha o que Jesus falou. A lei e os profetas duraram até João. Então João Batista é o último profeta. Pastor, então por que hoje a gente estipula profetas e profetizas na igreja? Porque segundo Paulo, entre os 9 dons, Deus constituiu para a igreja o dom da Não confunda o dom da profecia com os profetas, são coisas distintas. Todos os tipos de dons que existem, eles servem para serem despertados. Por isso que a Bíblia diz, desperta o dom que há. Não importa o dom que Deus te deu, mas se você não despertar diariamente, ele fica inoperante na igreja. Já viu aquelas pessoas, meu Deus, fulano cantava, não canta mais. Pregava, não prega mais. Os dons estão inoperantes. Está ali, porque Deus não tira. A Bíblia diz que Deus dá o dom sem arrependimento. É mais ou menos assim, você vem para o culto, Deus se agrada de você. Não, estou me agradando, está me adorando, eu vou usar ele para falar com a minha serva. Aí Deus vai lá, dá um relâmpagozinho no culto, aí você vai lá, entrega, senta, acabou. Amanhã tem que despertar, diariamente. É assim que funcionam os dons. Agora os profetas funcionavam diferente. Eles acordavam falando com Deus, dormiam falando com Deus, almoçavam falando com Deus e Deus respondia. João Batista, o último profeta. Profeta é profeta e o profeta sabe o que está acontecendo no ambiente porque Deus conversa com ele. Quando Jesus chegou além do Jordão para ser batizado, João capítulo 1, Jesus ainda não tinha adquirido os discípulos e selecionado os seus apóstolos. Não confunda apóstolo com discípulo. A etimologia da palavra discípulo significa aquele que segue. Apóstolo Jesus teve 12, discípulos 70. Mateus 10 e Lucas 10 vai falar sobre a missão dos 70, quando Jesus diz vão de 2 em 2. E entre os 70, muitas mulheres que patrocinavam o ministério terreno de Jesus. Mas Jesus não tinha nada disso, apóstolo, discípulo e nem as multidões. Jesus estava ali iniciando a sua trajetória ministerial. Quando Jesus chega até o Jordão, João Batista está batizando o povo ao arrependimento. Só que quando Jesus chega, além de esperar 30 anos para iniciar o ministério terreno, ele pega a fila esperando a sua vez. Porque tem gente que gosta de atropelar tudo. Sabe o que eu aprendi? Que tudo que a gente faz fora do tempo, vai terminar errado. Jesus chega. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Tanto é que João Batista percebe quem chegou. O ambiente mudou. Quando João Batista observa o que está acontecendo, ele para de batizar, procura alguma coisa ao seu redor, dentro da água. Peraí, já eu te batizo. Observa. Quando ele observa Jesus, lá no final, ele não aguenta. Lembra que ele é colérico sanguíneo? Ele não gosta de reter o que sente, mas ele expõe o que sente. Ele grita. Ele assustou todo mundo. Eis aí! Dentro da água. O Cordeiro de Deus! Que tira o pecado do mundo! Vocês estão dando glória, mas o povo, para que isso? Para que dar glória a Deus desse jeito? Para que levantar para adorar? Quem é esse que João Batista está se referindo? Que blasfêmia. O único que pode perdoar pecado é Deus. Estava indo tão bem no ministério. Olha, um ministério tão lindo. Ah, João Batista. Mas ele termina, este que vocês estão me perguntando? Sabe quem é? Este é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas este vos batizará com fogo e com o Espírito Santo.
Este é aquele que eu não sou digno de desatar as alparcas de seus pés. Ele batizava em nome da lei, da Torá. Por isso que ele diz, eu vos batizo com água. Mas este que vem agora, vos batizará diferente de mim. Este vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Só que nesse episódio, vai ser a primeira vez que a Trindade vai se manifestar para o mundo, vai se apresentar. Porque quando Jesus vai se aproximando, e João Batista olha para Jesus e fala, ô Jesus, eu não sou digno de batizá-lo, o Senhor que tem que, o Senhor vem a mim, eu que tenho que ir até o Senhor. E Jesus fala, é para que se cumpra a justiça de meu Pai, me batize. Grego, hebraico, aramaico, o mesmo significado, imersão. Mas a coisa mais linda é quando Jesus voltou das águas. Porque sempre quando Jesus entra, o cenário vai mudar. Jesus entrou, quando ele sai, o céu já estava diferente de quando ele entrou. O céu estava aberto. Quando ele, eu vou repetir, isso aqui é profético. Quando ele entra, o céu se abre. Se abriu, o céu se abriu. Aí a Trindade vai se manifestar. Quem desce primeiro? O Espírito Santo em forma corpórea da pomba. Pousa sobre a cabeça de Jesus. Sabe por que Deus utilizou a pomba? Porque a pomba é a única espécie de ave que ela não tem fel no seu interior, ela era pura. Porque para representar o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter a pureza, a santidade. Porque tem gente que tem amargura, né? Amargura é diferente de magoado. A pessoa magoada, ela está na defensiva. É uma pessoa passiva. Agora, uma pessoa amargurada, ela é ativa. Ela não está na defensiva, ela toda hora ataca. Porque é uma pessoa amargurada. O Espírito Santo pousa sobre a cabeça de Jesus. O Filho já estava nas águas. Faltava a vez do Pai. Sabe como que o Pai aparece? Com a palavra, com a sua voz. Se não tiver palavra, pode desconfiar que Jesus não está. Aí de repente, ó, este é meu Filho amado, em quem minha alma se alegra. Escutai-o. A Trindade se manifestou. Daquele momento em diante, Jesus de fato vai iniciar agora a sua trajetória ministerial. Tanto é que no capítulo 2, capítulo posterior do batismo, o que ele vai fazer? O primeiro milagre, nas bodas em Caná da Galileia. Capítulo 3 de João, alguém fica incomodado com o crescimento de Jesus, porque por onde Jesus passa, os milagres acontecem, e as multidões cercam Jesus agora. E alguém ficou incomodado, inclusive os próprios discípulos de João Batista. Eles começam a chegar até João Batista de canto dizendo, João, eu não estou gostando de uma coisa. Peraí, vem cá. O que foi? Não, é que esse Jesus que o senhor batizou aí esses dias, ele está arrastando mais multidões do que você. Olha, querendo colocar disputa entre Jesus e João. Só que o João Batista é inteligente, é crente. Ele sabe que a vitória é dele, mas a honra e a glória. Porque se tem uma coisa que Deus não dá, não troca, não divide para ninguém, é a sua glória. O milagre é teu, Jesus está fazendo um milagre aqui, mas a glória é dele. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, não darei a outrem, nem louvor e mais de escultura, é tudo dele. Aí João Batista está escutando tudo que ele está falando. Aí daqui a pouco, João Batista diz, agora é minha vez de falar. Vocês estão aí reclamando? Sabe qual foi a resposta dele? João capítulo 3, verso 30. Se você não tem glória a Deus, eu vou tacar o microfone em você. João Batista olhou para eles, para aquela turma que gosta de jogar areia, confusão, querendo colocar disputa, e disse, aprenda uma coisa, convém que ele cresça e eu diminua. Eu sei que você conhece esses termos, mas você não sabia do contexto, né? Esse foi o contexto de uma disputa. Mas João Batista disse a glória dele. Vocês não estão entendendo que ele é o príncipe dos príncipes? Que tudo que eu fiz até agora foi para preparar o caminho para ele. Ele é o maior. Ele é o maior. Só que João Batista morre decapitado. Aqui eu deixo para trás a introdução, entro na mensagem, mas eu prometo que vou ser breve. Porque na mesma semana que João Batista morre decapitado, acontece o fenômeno da multiplicação dos pães e peixes. Aqui eu quero entrar.
De um lado, o povo está em luto porque perdeu um personagem importantíssimo, João Batista. Mas era tudo plano de Deus para que eles pudessem conhecê-lo, conhecer Jesus. Por isso que é a vez que mais hiperlotou das multidões, onde Jesus chegou. Só de homens, 5.000. Fora as mulheres e crianças. Vamos fazer uma matemática? Se cada homem tivesse uma esposa, 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse um filho, 15.000. 2 filhos, 20.000. E pensa no povo para ter 30 filhos dentro de casa naquela época. Mas os historiadores Flávio Joséfo, Edgar Wellington, Eusébio de Cesareia e Champlain, em conjunção eles dizem que naquele dia a multidão ultrapassava 40.000 pessoas. Era muita gente. Só que esse jovem nos dá a característica de que não foi a primeira vez que ele escuta Jesus falar. Ele sabia que Jesus não pregava 2 horas, quem coloca relógio é um homem. Seguir Jesus naquela época era pauleira. Na ocasião aqui, Marcos descreve que o milagre aconteceu no 3º dia. Andar com Jesus era igual festa, congresso, sexta, sábado, domingo. No último dia que acontecia o milagre. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, fique até o fim, senão vai perder o pão e peixe. Era Jesus pregando no deserto, aí pulava o dia e ia andando, e o povo indo atrás de Jesus. Só que aí de repente no 3º dia Jesus começou a enxergar um problema. Qual o problema? Que o crente mais tem: fome. Só que esse adolescente, esse jovem, que tem entre 15 a 20 anos de idade, inclusive os apóstolos de Jesus tinham 15 a 20 anos de idade, eram todos jovens, com a exceção de Pedro. Pedro na turma era o único que era casado. Marcos capítulo 1 vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Por isso que Pedro foi o apóstolo que mais deu trabalho para Jesus, porque ele quase que era pareado da mesma idade de Jesus. Ele era mais velho, tinha mente formada, opinião própria. Então Jesus tinha que ficar puxando ali a orelha de Pedro. Um dia chamaram Jesus de caloteiro logo para Pedro. Só que Pedro não foi fazer fofoca. Não foi para Mateus, Felipe, André, vamos cair fora que o mestre não paga imposto, estão dizendo aí, e vai sobrar para a gente vai ser preso junto com Jesus. Pedro não foi fazer fofoca. Pedro foi até Jesus. Ele era bruto, colérico, sanguíneo e douto, mas justo, honesto. Ô Jesus! Já foi com aquele semblante. Eu não estou gostando de um negócio não, ele era meu pernambucano assim, perreado assim. Só que Jesus, conhecendo tudo, antecipou Pedro. Pedro, calma aí, antes de você falar alguma coisa, deixa eu te perguntar algo. De quem convém pagar os tributos, os impostos? Dos filhos da pátria ou dos alheios? Pedro disse, dos alheios. E Jesus respondeu, e nós não somos filhos da pátria? Não necessitamos de pagar os impostos, mas que não falem mal de nós. Você está muito nervoso, Pedro, vá pescar. E há de ser que o primeiro peixe que tu pegar, abra a boca dele, porque vai ter denário lá para você pagar o meu imposto e também o seu imposto. Porque quem cuida das minhas coisas, eu também cuido das vossas coisas. Porque quando Deus quer abençoar o crente, Deus faz do mar banco e de peixe caixa eletrônico. Deus faz como Ele quer fazer e acabou. Acabou. Aí o jovem está observando o movimento. Jesus para de pregar. Só que esse adolescente, esse jovem, ele sabia que Jesus pregava longos dias. Conjecturo eu, que eu vou parafrasear o capítulo agora. Que ele chega na sua mãe dizendo, mãe, lembra daquela vez que eu fui ouvir Jesus pregar? Jesus vai pregar de novo, eu posso ir? Pode, vai lá. Mas mãe, lembra daquela vez que eu fui ouvir Jesus pregar e eu perdi a bênção apostólica porque eu saí despreparado de casa, senti fome, tive que chegar em casa para comer e eu perdi a mensagem de Jesus? Lembro? Então, eu queria te pedir algo, mãe. Será que tem como a senhora preparar peixe e pão e colocar numa lancheira para mim? Porque hoje eu vou cultuar diferente. Eu não vou chegar no culto de mãos vazias. Porque se Jesus pregar e terminar de pregar daqui uma semana, eu só vou chegar em casa daqui uma semana. Mas que eu vou ouvir Jesus até o fim, dessa vez eu vou. Porque quem sai de casa para ouvir Jesus pregar, o culto dele é diferente, o glória a Deus dele é diferente, a adoração dele é diferente. Diferente. É tudo diferente. Ele não sai de casa com 5 pães e 2 peixes, sai com mais. Mas no meio do caminho a água do outro acaba. A fome vem. Mas quem carrega pão no meio do caminho pode ver o vento que for. Mas ele permanece de pé.
Sabe qual é o problema da minha geração? Não é a falta de pão porque tem pão, é a falta de apetite. Ai, que lindo, tá aqui na festa dos adolescentes. Mas vem na doutrina para comer pão? Vem na escola dominical? É por isso que vem um vento e fica anêmico. Cai, pastor, do nada eu caí. Do nada. Glória a Deus. Aleluia. Passa o primeiro dia com Jesus. Jesus está pregando. Dá fome, o que ele faz? Come do pão e do peixe. Segundo dia, escuta Jesus, já está mais para cima do deserto. O que ele faz quando dá fome? Come do pão e do peixe. No terceiro dia, a mesma coisa. Os pães estão diminuindo. Jesus já sabia, Jesus não deixou ele comer tudo. Jesus parou na hora. Jesus olhou para o rostinho, observou a fome. Já eu volto a pregar, tá? Espera aí. Olhou para os apóstolos e deu uma ordem imperativa. Precisamos alimentá-los. Irmãos, o que sai da boca de Jesus tem muito poder. Se Jesus disse que eles vão comer, acabou o céu, tem que providenciar. Por isso que foi uma ordem imperativa, incondicional. Só que aí a primeira desculpa: Jesus, você está brincando, né? Alimentar 40 mil pessoas? Onde é que tem padaria no deserto uma hora dessa? E se tivesse, como eu vou falar, padeiro, prepara 40 mil pães para agora? Senhor, não tem cabimento. A segunda desculpa: Jesus, e mesmo se tivéssemos 200 denários, ainda assim não seriam suficientes para alimentá-los. O denário era a moeda romana da época, era como se fosse o euro hoje, era a moeda mais valorizada da época. Como é que funcionava o denário? Um dia de trabalho braçal era equivalente a um denário, uma moeda. 20 dias, 20 moedas. 16 dias, 16 moedas. Era assim que funcionava. Se você fizer o cálculo de 200 denários que eles estão dizendo, sabe quanto vai dar na sua calculadora? 7 meses. Eles estão dizendo assim: Jesus, mesmo se nós 12 tivéssemos juntando as nossas moedas há 7 meses atrás para esse evento acontecer, não ia ser possível todo mundo comer. Só que Jesus não está perguntando: ô Pedro, você tem quanto aí? Sobrou algum denário lá dos peixes? Ô Judas, abre a bolsa da tesouraria, quanto tem aí? Não. Por isso que no verso 6 diz assim, ó: Jesus já sabia o que ia fazer, por isso estava experimentando eles. É você que está murmurando, porque ele já sabe o fim das coisas. É você que está reclamando aí, e Jesus sabendo, nem sabe o que eu vou fazer. Jesus fala, nem sabe. Para de murmurar. Para de reclamar. Eu sou o que mora mais longe aqui, não sei nem para a direção que eu moro, não sei nem para onde eu estou. Mas pela fé, estenda a tua mão em direção à tua casa. Isso. Estende as mãos. Diga para Jesus: Senhor, manda lá o cesto, manda lá o pão, o peixe. Vai repreendendo a enfermidade, vai repreendendo a obra de feitiçaria, a morte, vai jogando por terra. Cura, Jesus. Abre as portas. Pega na mão de quem está do teu lado, por gentileza. Levanta bem alto assim, levanta bem alto. Ó, eu dirigi 2h40 com a mão esticada. Você pode ficar um pouquinho assim. Você só vai abaixar quando eu terminar de profetizar. Olha para cá. No Antigo Testamento existem 319 atos proféticos, e um deles é isso que vocês estão fazendo. Por isso, quando a gente vai profetizar ou expulsar demônio, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Levanta as mãos, porque Paulo diz que há um selo em nós. Então quando você levanta a mão e o diabo e os seus capangas estão vendo com tudo contra você, contra a tua casa, você só fala: o sangue de Jesus tem poder, eles têm que correr, recuar. Mas um dia Moisés está lá no monte, lá em cima, e observando o nosso povo guerreando contra os amalequitas. Aí todas as vezes que Moisés cansava, o líder, o nosso povo perdia a guerra. Mas todas as vezes que Moisés levantava a mão, o nosso povo prevalecia. Só que quem está atrás de Moisés está sabendo o que está acontecendo. Opa, percebeu o Ur? Percebi Arão. Vamos fazer o seguinte, o quê? Vamos pegar aquela pedra ali? Aí foram os dois. Observa que são os dois, unidade. Aí pegaram a pedra os dois. Aí chamaram Moisés. Vem cá, Moisés. Aí chamaram Moisés. Moisés, senta aqui que está muito cansado.
fica ali do lado direito de Moisés, que eu vou ficar do lado esquerdo. Passaram a madrugada inteira assim. Sabe qual foi o resultado? Vitória, 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 vitória. Chacoalha a mão do teu irmão e diga: é na unidade que vamos vencer. A igreja sempre prevaleceu em unidade. Oh, glória! Aleluia! É necessário se esvaziar daquilo que está cheio para se encher daquilo que está vazio. Por isso que Jesus, chamando os seus apóstolos, disse: vai chegar um dia. Jesus estava apontando para os nossos dias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O que é iniquidade? Pecado consciente. Eu sei que é errado, mas mesmo assim eu faço. Ai, a carne é fraca. Aí você vai esfriando. Só que discorrendo o texto, só que Jesus falou: e quando estes dias chegarem, muitos entrarão nos templos e sairão da mesma forma que entraram. Olha o que Jesus falou, isso aqui é muito forte. Mas outros entrarão nos templos e sairão mais cheios do que quando entraram. Por isso que tem gente aqui, pastor, que vão sair do mesmo jeito que entrou, porque a Bíblia tem que se cumprir. Mas por outro lado tem um segundo grupo. Deixa eu ouvir o barulho deles aqui, deixa eu ouvir. Oh! Presença maravilhosa de Jesus. Deram 2 desculpas para Jesus. Só que o jovem está escutando tudo. Coisa feia. A fé daquele jovem. Deixa eu ver quantos pães sobraram aqui que eu vou levar até Jesus. Já que eles não querem fazer, eu vou fazer. Porque quando os de dentro atrapalham, Deus manda os de fora. Peraí, deixa eu ver. 2 peixes, comi mais peixe que estava mais gostoso, que sobrou pouco. 1, 2, 3, 4, 5 pães. 5 mais 2, 7, número da perfeição que está pegando. O perfeito, entregar nas mãos dele, alguma coisa perfeita vai acontecer. Olha a fé dele, aí ele conta, olha para a multidão. Isso aqui é a fichinha para Jesus, vou levar até ele. Olha a fé dele. Porque isso é fé. Fé é Deus mandar você sentar e você não procurar cadeira para ver se vai cair. Fé é Deus mandar você sentar e descansar e você, sem olhar, descansa. Descansa. Quando ele está se aproximando de Jesus, um de dentro atrapalha. André, irmão de Simão Pedro. Marcos capítulo 1, verso 16 e 17 diz que Pedro e André foram os primeiros apóstolos a serem vocacionados. E os seus sócios, Tiago e João. Era Pedro, André, irmãos, Tiago e João, irmãos. Faziam parte da sociedade da pescaria. Jesus chamou os 4 primeiro. Só que Jesus, ele separava quem? André, e só andava com Pedro, Tiago e João. Porque se André é o segundo apóstolo vocacionado por Jesus, por que Jesus descartava ele? Porque André é o apóstolo da dúvida. Jesus estava preparando ele. Aí André aparece na cena. Lembra que eu pedi para vocês guardar o nome de André? André aparece na cena. Quando observa o menino, está se aproximando de Jesus, por quê? Não, porque eu quero entregar os pães para Jesus resolver o milagre. Rapaz, são quantos pães? 5? 2 Oh, meu filho. Mas vem cá que eu vou levar você até Jesus, que ele vai fazer alguma coisa na tua vida pela tua vontade. Vem cá. Mas não tem como alimentar não, você está ficando doido. Vem cá. Porque o texto diz que André que leva o menino até Jesus. Verso 8 e 9. André chega até Jesus. Jesus! Fica aqui. Tem um rapaz ali que tem 5 pães cevados e 2 peixes. Se ele tivesse parado por aí, Jesus ia falar assim: André, a partir de hoje é Pedro, André, Tiago e João. Porque você trouxe a solução para o problema. Só que tem um ponto e vírgula no versículo 9. Coloca aí por gente. No versículo 9 diz assim: ô Jesus, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes. Ponto e vírgula. Mas o que é isso para tantos? Ele está dizendo assim: eu já disse para ele, Jesus, que não tem o que fazer, né? Fala para ele, Jesus. Aí Jesus olhou para André e falou: manda o povo você assentar. Mas Jesus, são 5 pães e 2 peixes. André, obedeça. Mas são 2 peixinhos, não é nem peixe, é peixinhos. O texto diz: André, teimoso, obedeça, rapaz. E tem mais, chama Pedro, Tiago e João aqui que eu vou dar uma ordem para eles.
diga para o povo se assentar em grupos de 50 e de 100. 50 e de 100. 50 e de 100. Porque se não tiver organização, eu também não vou me manifestar como Deus. Porque uma coisa é Deus estar presente, porque Ele é onipresente. Ele não pode negar a si mesmo os seus atributos. Ele está desde o lugar mais sujo até agora. Agora, Ele está no lugar mais sujo desde o Santo dos Santos. Porque Ele é onipresente. Agora, se manifestar é diferente. Ele não se manifesta em todos os lugares. Aí ele observa o que está acontecendo. Pedro começa a observar aquela cena. O mestre falou, vamos obedecer. Irmãos, eles conseguiram agrupar 50, 100, 50, 100, 50, 100. Sem microfone. Porque tudo que Jesus começa, Ele termina. Tudo que Jesus começa, Ele termina. Quando Jesus terminou de organizar, aí Jesus pegou o pão, deu graças, aí começou 2, 4, 10, 30, 50. Pedro, distribui naquela fila 60, 100, 150. Felipe, distribui naquela fila 200, 300, 1000. Ô Judas, para não falar depois que eu não dei oportunidade para trabalhar comigo, distribui naquela fila 35, 40. Já que Jesus estava fazendo o milagre, Ele mesmo poderia servir a multidão, sim ou não? Só que milagre é princípio, igreja é princípio, todos têm que participar. Jesus estava dando uma lição para os apóstolos. Todas as vezes que eles iam até Jesus pegar o pão, mestre, me perdoa, o Senhor fez. Eita Pedro, que ficou feio para a gente agora, hein? E Deus também estava dando Jesus também estava dando uma lição para a multidão, porque tinha gente lá que não ia com a cara de Pedro, dos apóstolos de Jesus, porque eram homens indoutos. Mas Jesus estava falando, quer comer peixe? Eu quero, mas vai ter que pegar da mão de Pedro. Aí eu não gosto de André, eu quero ficar nessa fila, porque quem está organizando essa fila é Bartolomeu. Bartolomeu é mais tranquilo. Quer comer peixe? Quero, vai ter que pegar da mão de Pedro. Olha para o teu irmão e diga assim, você me ama? Oh glória. Já estou encerrando. Eu estou vindo de um fim de semana passado, onde Jesus batizou 85 irmãs com o Espírito Santo. Em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. E o mesmo Espírito que estava lá, pastor, Ele está aqui. Porque a igreja mudou, mas Deus permanece o mesmo. A igreja tem perdido as suas características, mas Ele permanece para sempre. Permanece. Aí Jesus terminou de multiplicar os pães e os peixes. Aí Jesus faz uma pergunta retórica de propósito. Olha o que Jesus pergunta: todos comeram? A preocupação de Jesus não foi essa. Foram batizados? Pularam aí? Deram lugar na terra? A preocupação de Jesus é só uma. Comeram? Comeram? Jesus, pastor, sabia que eles tinham saciados. Mas Jesus, Ele diminui a sua pergunta. Jesus não pergunta, vocês estão satisfeitos? Vocês estão saciados? Jesus diminuiu a pergunta. Jesus é humilde até nisso. Jesus perguntou para eles, vocês comeram? Por que Jesus perguntou isso? Sendo que eles se saciaram, Jesus sabia. Porque a resposta que eles iriam dar iria ser maior do que a sua pergunta, para provar para os apóstolos que Jesus não só faz para todo mundo comer, mas como Jesus satisfaz. A resposta dele: Jesus, se comemos, nós estamos saciados. Vamos rasgar o verbo. Jesus, eu estou de barriga cheia, de bucho quebrado, não cabe mais nada aqui. Mais nada. Irmãos, porque se eu pegar um pão e der uma mordida e comer, eu saciei ou comi? Comi. Agora se eu comer 3, 5, ainda bem que a minha esposa não está aqui, tomara que ela não esteja assistindo essa live. A bichinha come 3 pães de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Mas vamos colocar 3 pães para cada? Vamos colocar a média de 40 mil pessoas? Quem é bom de contar aí? 40 vezes 3. Quanto? 120 mil pedaços de pães.
Estou deixando os peixes de lado, tá? Só pães. O pastor acha que ele enfeitou na mensagem para ficar bonito, né? Irmãos, não foi por isso que Jesus multiplicou, porque tinha gente igual você pensando, Jesus não pode fazer. Porque o que para você é pouco, para Jesus é muito. O que para você é muito, para Jesus é pouco. Ele faz como Ele quer. Aí tem gente que pega esse texto, vou encerrar aqui agora que eu quero orar por vocês. Tem gente que pega esse texto, aí aplica na igreja. 12 cestos que sobraram, para um cesto para cada mês do ano. Quem já viu essa campanha? Eu não vou falar o nome da igreja que faz muito isso não, mas é uma igreja universalmente conhecida. Só que a cultura do texto, o sentido do texto não é este. Porque Jesus não tem prazer que você coma do que sobra. Lembra de Êxodo capítulo 16? Deus chamou Moisés na chincha. Moisés, sai da tenda que eu quero falar com você, vem cá. Esse povo está achando que eu não estou vendo que eles estão pegando maná e guardando, achando que eu não vou prover amanhã. Eles estão guardando e querendo comer a sobra amanhã. Só que eu vou fazer apodrecer, porque eu sou Deus de provisão. Sabe qual é a etimologia da palavra maná? É isso aqui, ó. O que é isso? Porque descer a semente do céu, o povo não sabia o que era. Então maná significa, o que é isso? Deus vai fazer tanta bênção na sua vida, você vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? De onde? Ó, tem gente que é inteligente já. Alguns biblicistas, eles vão além, dizendo que, sabe como funcionava o maná? Se eu tivesse vontade de comer carne assada, no meu paladar era sabor de carne. Se eu tivesse com vontade de comer pizza, no meu paladar era sabor de pizza, porque nem tudo que eu gosto, você gosta. Mas na mesa de Deus não falta nada para ninguém, Ele é o maná. Se você precisa de cura, Ele é o médico. Se você precisa de porta aberta, Ele é o chaveiro por excelência. Mas por que Jesus fez sobrar 12 cestos cheios? E o cesto, irmãos, não era igual o cesto de hoje não, viu? Era como que os nordestinos, é balaio, né? Era um balaio. Agora carregar um balaio cheio de pães no deserto escaldante do deserto daquela época. É ruim ou é bom carregar peso? Tem gente que não gosta de nem ir no mercado a pé. Ai, meu Deus do céu, meu marido é uma bênção, viu? Agora imagine debaixo daquele sol. Por isso que Jesus fez sobrar 12 cestos. Por quê? Todas as vezes que os discípulos olhavam para baixo e observavam os cestos, eles lembravam, Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, Jesus não quer te dar sobra. Diga, Jesus quer fazer de novo. Algo novo. Algo novo. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Se coloca de pé. Isso. Há um mistério de Deus aqui nesse lugar, pastor. Há uma unção de Deus aqui nesse ambiente. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão bem alto assim. Quem não é, levanta. Abaixa. Quem quer ser hoje batizado, levanta. Porque tem que querer. Só quem quer ser batizado, sai do teu lugar e vem aqui. Se tiver com dúvida, não venha. Só quem... Eu quero ser batizado hoje. Luciano, vem cá me ajudar, obreiro. Pastor, o senhor permite orar por eles? Vou louvar aquele. Venha. Mateus 16, verso 18 e 19 diz assim, ó, o que a igreja ligar na terra, isso também será ligado no... Porque Deus deu poder para a igreja. Qual poder? Concordância. Quando a igreja fala a mesma língua, quando a igreja unanimemente começa a impetrar algo, as coisas acontecem. A igreja é poderosa. Um dia em Foz do Iguaçu, estávamos pregando, uma irmã caiu endemoniada. Ela falou que não ia sair de jeito nenhum. Foi a irmã de ciclo de oração, foi o pregador, no caso era eu, foi o pastor, não vou sair. Quando eu dobrei o joelho e falei, Jesus, me dá estratégia aqui. Aí Jesus falou, reúne a igreja. Pede para fazer um círculo, coloca dentro. Pede para eles levantar as mãos. Vocês vão concordar agora. Vocês vão falar, quantos concordam que o que está nela vai sair? Quando a igreja disse, amém, saiu. Então nós vamos ligar algo aqui agora no céu. Estende as mãos para cá. Só quem faz parte do corpo de Cristo, estende as mãos para cá.
Vocês vão dizer amém bem alto, tá? Quantos concordam que Jesus batiza hoje com o Espírito Santo? Diga amém! Amém! Irmãos, é que os nossos olhos espirituais estão fechados. Mas o que tem de demônios aí querendo entrar e pegar a gente aqui, só que tem um anjo que anda pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Enquanto a igreja vai adorando, enquanto a igreja gritou amém, os demônios bateram em retirada e a igreja recebeu poder. Vocês estão achando que os demônios brincam? Existem demônios territoriais. Eles ficam no mesmo lugar, esperando as mesmas pessoas. É sempre acidente no mesmo lugar. Mas há uma blindagem do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua vida. E pega a tua bagagem, vai-se embora, porque Deus vai fazer algo novo. Deus está soltando esse bairro. Deus está soltando estas ruas. Deus está visitando estas casas. O centro de espírita, o centro de macumba vai cair por terra. Assim diz o Senhor. Tem cavalos e cavalheiros patrulhando a cidade. Tinha vai ter, e quem perdeu vai receber de volta. Eu vou repetir: quem não tinha vai ter, e quem perdeu vai receber de volta. Eu quero aqui comigo 5 irmãs do ciclo de oração que são batizadas com o Espírito Santo, para me ajudar a orar pelas meninas aqui. Uma. Cadê a segunda? Desperta o dom que há em ti. Tem gente que deu o dom da intercessão. Venha interceder comigo. Cadê a segunda? 2. Cadê a terceira? 3, 4, 5. Pastor vai designar aqui 5 obreiros para me ajudar a orar pelos meninos aqui. Estende as mãos para cá, igreja, nós vamos orar. Quem já é batizado com o Espírito Santo e está dizendo: faz tempo que eu não falo em línguas, sai do teu lugar e vem aqui. Nós vamos orar agora, igreja. Eu já vi Jesus batizando e crente que é endemoniado. A gente vai entrar numa atmosfera muito espiritual agora. Vigia. Vigia, pega a tua arma. Vamos guerrear agora, hein? Estende as mãos para cá. Pode orar, igreja, com toda a força. Ora, ora. Vocês que querem ser batizados, o segredo é esse: glória, 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 glória. A Bíblia diz: abre a tua boca e eu te encherei. A Bíblia não diz: eu vou te encher e depois tu abre a boca. Não. Lembra que tem que dar glória para sentir, para receber. Oh, aleluia. Pode orar, igreja. Pode orar. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Olha Jesus batizando a primeira aqui, ó. Batizou a primeira aqui! Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Batizou a segunda língua, Espírito Santo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero olha o que Jesus está fazendo ali. Jesus. Quem tem glória, abre a boca e vai adorando. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer, Senhor. O meu orgulho me tirou do
no jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer meu amado Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Yeshua. Pega! Diz uma terceira! Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Que ele cresça, que ele cresça! Que ele cresça e eu diminua. Aponta pra ele! Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Segura, deixa eu ver esse barulho. O diabo é esse barulho. As irmãs, estende as mãos pra cá. Porque o que tá de caindo de bênção, o que tá sendo gerado de pregador, de levita, de cantor, de missionário, pode orar, irmãs, ora, porque vai descer do céu agora o fogo do altar. Agora, agora, agora,
Agora! 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 Isso, vem! Será que você pode abraçar quem está do teu lado? Abraça ela, abraça ele! Mas profetiza! Diga, já deu tudo certo! Já deu tudo certo! Olha o que o abraço pode fazer! Cadê a primeira alma para Jesus? Cadê você que conheceu Jesus hoje pela primeira vez? E quer entregar a sua vida para Jesus? Venha. Cadê você que se afastou? Você conhece a palavra que foi pregada hoje? Você conhece? Você conhece os hinos? Você canta em casa? Você canta no carro? Mas a trombeta vai tocar. Batizou o quarto aqui com o Espírito Santo. É que os nossos olhos estão fechados, mas o que tem de fogo aqui, ó. A trombeta vai tocar e só vai entrar no céu quem tiver o nome na lista. É por isso que a atmosfera está mudada. As revistas, a Forbes, as revistas norte-americanas, a NASA está dizendo que fugiu do controle deles. Sabe por que a natureza, a atmosfera está mudada, alterada? Porque estão sentindo e tremendo da volta do Criador. É por isso que as placas tectônicas estão enfraquecidas. Não dá mais para pregar que Jesus vai voltar, porque Ele já está a caminho. Pode preparar os lombos, porque daqui para frente é só piora. Mas para aqueles que estão no Senhor, o Senhor os guardará. Cadê você, alma preciosa? Que está achando que veio aqui porque é festa e alguém te convidou? Foi Jesus que te trouxe aqui. Tem alguém para Jesus? Vem depressa. Venha. Venha. Jesus, dá força agora. Esse momento é um momento muito forte. É um momento que a mão pesa. Jesus, dá força para ela. Dá força para ele agora. A levantar as mãos e vir aqui. Cadê a primeira alma para Jesus? Cadê as primeiras almas para Jesus? Está vindo ali e a igreja vai dando glória. Ele é o mesmo. Cadê a terceira alma para Jesus? Está vindo a terceira alma para Jesus ali. No piscar de olhos. Antigamente a igreja dava glória, os mais antigos sabem disso. A igreja tem perdido as suas características, mas Deus está dizendo que eu vou levantar uma geração. Cadê a quarta alma para Jesus? Venha. Está aqui a quarta. Não serve Jesus ainda não? Já serve ao Senhor? Piscar de olhos acontecerá. Tá voltando para Jesus aqui. Quem tá abraçando ele tá chorando aqui, aquele adolescente. Piscar de olhos acontecerá. Jesus precisa levantar uma geração forte, sabe por quê? Porque vai surgir muitas guerras. Cada geração é uma guerra. Mas Jesus está preparando os lombos.
um anjo aqui com cordel de medir na mão. O mesmo anjo de Ezequiel 47 está dizendo para vocês: entra mais um pouquinho que está muito raso ainda. Entra. Tem gente que as águas estão batendo no tornozelo. Jeová está dizendo: eu quero mais. Cadê a quinta arma para Jesus? Venha. Vem. Cadê a quinta arma para Jesus? Venha. Jesus dá força agora. Venha. Agarra nos pés dele, nos pés dela agora, Jesus. Faça eles caminharem aqui pela virtude do teu Espírito Santo. Cadê a quinta arma para Jesus? É a última vez que eu faço apelo na minha participação aqui. Cadê a quinta arma para Jesus? Vem. Desce dessa galeria. Jesus tem projeto na tua vida. Não desperdiça a oportunidade que Deus está te dando hoje. A igreja está de prova que Deus deu oportunidade para você. Vem depressa. Que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Eu fui pregar em Sorocaba há muitos anos atrás. Jesus salvou muitas almas, mas o Felipe não se entregou para Jesus. Voltei para São Paulo. Domingo, segunda, terça, quarta-feira o pastor me ligou e estava com a mãe do Felipe na ligação. Começou a chorar e disse: você pode vir aqui em Sorocaba? Eu pago todos os custos, mas vem aqui no hospital. Meu filho sofreu um acidente. Ele está pedindo para aquele pregador da festa vir aqui para fazer o apelo para ele. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele estava todo moído. Perdeu 2 pernas amputadas, perdeu um braço. Cantamos o hino para ele. Fiz o apelo e ele chorou. Levantou a sua única mão. Ele começou a chorar dando glória ao Senhor. Quando fizemos a oração, Jesus recolheu. Não brinque. Não brinque. Jesus é um Deus sério. Preço. Tudo tem um preço. Tem gente que já virou costume de sair daqui e fazer as mesmas coisas. Ele se arrepende aqui, mas quando sai, mas Jesus está aprendendo a palavra e amarrando em você hoje. Jesus está limpando o seu celular. Todos os nudes Jesus está tirando. Jesus vai levantar uma geração íntegra, com os pés limpos. E até morte aqui, pastor. Mas Deus está dando vida nessa noite. Mas eu vou dar um sinal, para que saiba que eu sou mesmo e trabalho com sinais. Aleluia. Levante as 2 mãos para o alto. Agradeça a Deus por este culto. Eu entrego o microfone.